E aí, pessoal, fiquem com o vídeo do professor Olavo de Carvalho. Curtam, comentem, compartilhem. Quem puder, ajude o nosso canal. Os links estão aí no comentário fixado e na descrição do vídeo. Vamos ajudar a manter viva a memória do nosso querido professor e, com isso, restaurar a inteligência e a alta cultura no Brasil. Não vamos ganhar a guerra cultural com política, e sim com inteligência. Muito obrigado a todos. Vamos em busca do conhecimento. Os links estão aí para vocês ajudarem o canal. Valeu! O que nós estamos precisando mais urgentemente no Brasil é uma galeria de pessoas que deem um exemplo público de outra maneira de falar, outra maneira de ser, outra maneira de pensar, outra maneira de atuar nas coisas públicas. E que, em vez de ficar bradando ética, 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 elas mostrem alguma coisa. Não é isso? Desde o início do curso, eu insisto, vamos dizer, nessa virtude da sinceridade. Essa é a virtude básica da inteligência. Você tem que dizer as coisas tal como você as está percebendo, nem mais nem menos. Isso é muito difícil. Exige, primeiro, que a sua memória seja fiel à sua percepção. Ou seja, que você se lembre daquilo que você percebeu e não de uma outra coisa parecida que você, por analogia, pegue. Não é isso? Em segundo lugar, exige o domínio da linguagem, que está cada vez mais deficiente no Brasil. É trágico você ver o que está acontecendo na linguagem brasileira. É trágico, sobretudo quando a gente vê assim as novas gerações. Não acreditem jamais que usando a linguagem atual da sua geração vocês vão conseguir alguma coisa, porque essa é a linguagem da impotência, essa é a linguagem que todo mundo fala e ninguém ouve. Muitas vezes a gente vê as pessoas usando os mesmos recursos linguísticos dos outros, porque são os recursos usuais, e elas acreditam que vão ser muito persuasivas assim, mas não vão. Reparem que nesses debates que circulam por internet, sobretudo, todo mundo fala e ninguém ouve. Então, mas isso é a antipersuasividade. Agora, se você vai e diz a coisa exata, todo mundo presta atenção. Porque isso destoa de tal maneira do tagarelice geral. Porque tem ali alguma substância, tem alguma coisa real. Vamos dizer, este predomínio da realidade, esse predomínio do objeto do qual você está falando. Essa é outra coisa que eu sempre insisto nos meus cursos. Falo, aqui, o centro da coisa não é nem o professor, nem o aluno, é o do que nós estamos falando. Quer dizer, o objeto é soberano. É a ele que nós devemos. O assunto ele é soberano, é a ele que nós devemos a nossa obediência. Tá certo? Então, em primeiro lugar, eu recomendo alguma disciplina corporal, especialmente o Tai Chi, que desenvolve muito a concentração e a paciência. A paciência é absolutamente fundamental. Quer dizer, o que é a paciência? É a capacidade, por exemplo, de você ficar parado durante horas. É a resistência ao tédio. Então, nisso aí eu fui treinar desde moleque, porque como fiquei doente muito tempo, eu não podia fazer nada. Não dá para levantar da cama, não dá para fazer nada. Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que tratar de me divertir em pensamento. Pensar alguma coisa, pelo menos pensar alguma coisa, já que eu não podia fazer nada, pelo menos pensar alguma coisa interessante. Isso é um bom exercício. Mais tarde, quando eu arrumei meus primeiros empregos horrorosos, e eu queria ser um escritor, mas eu não tinha nem tempo para isso, então o que eu fazia? Eu escrevia imaginariamente. Eu escrevia e guardava os meus textos na minha mente. Até hoje eu faço isso. Eu primeiro escrevo na minha mente, depois eu falo e depois eu escrevo. Quer dizer, quando eu escrevo a coisa já está pronta. Isso é excelente exercício. Por exemplo, você quer dizer alguma coisa, pense as palavras que você vai dizer e guarde-as na cabeça, não as escreva.
Repita uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Outro exercício excelente. Decore poemas. Adotem, a partir de hoje, adotem como prática decorar um poema de qualquer língua por mês. Mas escolha coisa boa, nada abaixo de Shakespeare e Camões, pelo amor de Deus. Então, vou passar um exercício. Durante este mês, eu vou dar um mês inteiro, vamos começar com um pouco de exigência. Decorem o soneto de Camões que começa com a linha transforma-se o amador na coisa amada. Decorem este mês. Então, nós vamos decorar um por mês. Os poemas decorados, eles viram para você um repertório de recursos linguísticos que mais tarde lhe serão úteis. Tudo que você coloca na memória produz analogias, produz filhotes. E muitas vezes, você escrevendo, você produzirá certas frases que vão ter uma vaga ressonância camoniana. Isso se não for uma alusão. Por exemplo, eu reparo que no Brasil ninguém mais sabe o que é uma alusão. Uma alusão significa você fazer uma frase igual ou similar à de um autor conhecido, sem citar o nome, porque você presume que o seu leitor conhece e reconhece a alusão. Não é isso? Então, por exemplo, se você usa a expressão selva escura, você não vai dizer selva escura como dizia Dante, porque isso evoca imediatamente o primeiro terceto da Divina Comédia. Não é isso? Então, o número de frases que podem servir de alusões depende da existência de um público leitor apto a percebê-las. Mas a ignorância do que seja alusão chegou no Brasil a tal ponto que até pessoas cultas se tornaram incapazes de perceber alusões. Eu me lembro que o Fernando Jorge escreveu um livro contra o Paulo Francis, acusando-o de plágio. Daí eu fui ver o que era o plágio, era um monte de alusões que ele fazia. Então, se o Paulo Francis dizia assim, ser ou não ser, eis a questão, e não dizia, como dizia Shakespeare, o cara chamava de plágio. Eu digo, mas não é possível. Quer dizer, a alusão é um mecanismo usual, clássico da literatura. E ela só funciona se você não mencionar o autor. Não é isso? Então, agora, todas as alusões vão ter que ter uma nota de rodapé, né? Shakespeare, tal peça, né? Página tal. É um absurdo isso aí. Ora, se as pessoas não percebem alusões, elas também não percebem figuras de linguagem. E, frequentemente, não percebem a distinção entre a linguagem direta, literal, e uma figura de linguagem. Portanto, a figura de linguagem começa a valer como se fosse uma coisa literal. O exemplo esse do Paulo Henrique Amorim, quando ele diz que o governo de Honduras é o nazifascismo, é uma hipérbole tão hiperbólica que chega, né, ao limite já da demência, da alucinação. Tá certo? Mas eu pergunto, quantos percebem isto? Por exemplo, a desproporção no uso da linguagem equivale à desproporção nos sentimentos e, portanto, à desproporção na percepção. Eu me lembro, por exemplo, que quando foi preso um juiz corrupto, o famoso juiz Lalau, ele tinha desviado ali 100 milhões. Né? A nação inteira ficou tão indignada com o juiz Lalau, mas foram, sabe, tempestades de palavras, né? Expressando indignação. Tinha gente que chorava de indignação por causa do juiz Lalau. Né? Eu digo, mas depois, quando
prenderam o Champinha, ninguém ficou tão indignado assim. Quer dizer que você roubar um dinheiro é muito pior do que você, né, matar, estuprar, etc, etc. Então a alma do povo está completamente torta. Eles perderam toda a noção de hierarquia. Por quê? Porque a revolta contra o corrupto é pública. Ela é fomentada pelos próprios políticos que querem, vamos dizer, se erguer, né, caminhando sobre as ruínas dos seus antecessores. É fomentada, vamos dizer, pelos jornalistas que querem enfatizar o seu posto de fiscais da moralidade pública, né? É enfatizada pelos atores e atrizes, pelo pessoal do show business, que está aí para fingir mesmo, cuja profissão consiste em fingir. E o povo vê tudo isso e ele começa a graduar os seus sentimentos pelos sentimentos desses modelos. E é por isso que eu digo, nós que estamos estudando, nós que estamos criando uma nova camada intelectual, nós temos que ser outros modelos. E a primeira coisa que nós temos que expressar, que tornar visível, é a proporção entre o fato, o sentimento e a expressão. Porque se você, perante uma notícia do juiz Lalau, você chega à última ênfase da indignação, como é que você vai fazer para se expressar se alguém entrar na sua casa e matar toda a sua família? Você não terá palavras, né? Então, essa desproporção é uma das coisas mais feias que tornam a cultura brasileira eminentemente caricatural. Claro que a caricatura tem o seu lugar, mas não a caricatura involuntária. O humorismo é ótimo, mas quando ele é involuntário, né, ele é duplamente cômico, né? Mas ao mesmo tempo é patético. Por exemplo, né, o nosso presidente chorando porque o Brasil foi escolhido para a sede das Olimpíadas, me comove? Não, a minha arranca risos. Então, o homem não chora porque morre 50 mil brasileiros por ano, mas chora por causa do negócio de esporte. Que brincadeira é essa? Quer dizer, é claro, ele é uma espécie de incorporação pública do sentimento deslocado. Mas aqueles que o odeiam e que falam mal dele são iguaizinhos. Então, se nós não corrigirmos essas coisas, nós não podemos, vamos dizer, o nosso corpo, as nossas emoções, a nossa linguagem não estão afinados com a realidade, a nossa inteligência também não está. E este é o grande obstáculo ao aprendizado. Não há obstáculos de ordem intelectual. Né? E eu acho que é o contrário. A gente vê as crianças brasileiras são extraordinariamente inteligentes e vivas quando tem uns 10, 12 anos. Mas daí quando chega aos 15 já virou tudo idiota. À medida que incorpora a cultura, acaba com eles. Isso, a experiência de muitos professores estrangeiros que lecionaram no Brasil confirma isso. Os brasileiros são muito inteligentes no começo e muito burros no fim. Quer dizer, não há nenhum problema natural, não é um povo naturalmente burro, é um povo emburrecido. E este emburrecimento não adianta você repará-lo na sociedade. O que funciona é você reparar como aquilo entra dentro de você. Eu reparo isso em mim todos os dias. Mas por reparar há muito tempo, eu já consigo refrear essas coisas, né? E trocá-las por outras expressões que são mais adequadas aos meus fins. Certo? Então, vamos fazer um intervalo aqui e depois passar a responder as perguntas. 5 minutos. Antes de passar a responder as perguntas, eu queria lembrar duas coisas. A primeira é que, evidentemente, uma das causas de todos estes vícios que eu mencionei na primeira parte da aula é o desejo de ter razão. Tá certo? Então você tem que aprender uma coisa. Ter razão não importa. O que importa é você apreender a realidade. A realidade só pode ser apreendida
como um sistema de tensões cruzadas. Você só pode, por exemplo, quando você vai desenhar um objeto no espaço, o que você vai? Você vai medi-lo em diferentes direções. E nessas diferentes direções, ele mostrará diferentes aspectos. E você mede numa direção, mede na outra. O desenhista faz com o lápis, né? Pega aqui o lápis e vai, mede assim, mede assado. Né? Então, esses diversos aspectos, eles se cruzam no objeto e vão então demarcando a sua espacialidade. Tá certo? É assim que se desenha e é assim que se apreende uma realidade também. Ou seja, você só consegue apreender alguma coisa da realidade quando você a vê por muitos aspectos contraditórios. Mas se você se apega logo à primeira opinião que você criou, você nunca vai chegar lá. Você vai ficar apenas com um substitutivo verbal persuasivo. Quer dizer, você diz uma frase, e essa frase, tão logo você consegue expressá-la, ela lhe parece persuasiva. Mas não é porque ela concorda com o objeto, é porque ela concorda com você. Ou seja, aí, no momento em que você emite esta frase, em que o outro concorda ou discorda, você está apenas no mundo dos intercâmbios humanos. Quer dizer, o objeto ficou de fora. E é justamente isso que nós temos que aprender a evitar. Porque senão nós nunca vamos passar, vamos dizer, da mera ênfase retórica ou até erística para uma verdadeira dialética filosófica. Então, isso quer dizer, as opiniões para o cidadão comum, o cidadão que não tem uma educação superior, são verdadeiras joias que ele conserva porque elas exprimem para ele a sua identidade pessoal. Quer dizer, ele se reconhece nessas opiniões. E quando alguém as repete, diz uma coisa que concorda com ele se sente reforçado na sua identidade. Então, nós precisamos nos acostumar, se nós queremos evoluir na vida intelectual, nós precisamos nos acostumar a não nos identificar com ideia nenhuma. Tá certo? Mas nos identificar, vamos dizer, com o centro da consciência, com o centro da inteligência que apreende estas verdades e apreenderá outras e outras e outras e outras e outras e outras e outras sem parar. Ou seja, é preciso que a nossa identidade pessoal deixe de ter uma forma fixa e se transforme na identidade de uma força, de uma luminosidade. Está compreendendo? Quer dizer, em vez de você se identificar com um personagem específico, você tem que se identificar com o centro produtor dos seus personagens. Porque isto é o que vem de Deus. É ali que você vê a ação do Espírito Santo. Agora, se você se apega às várias formas, você é como um ator que se identificou tão bem com um papel que você não consegue representar os outros. Então você perde o seu emprego. Tá? Então, não acredite no primeiro papel que você representar, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto. As opiniões são realmente como papéis que você representa, num certo momento. E é necessário que você deixe que elas venham e vão. Elas sumam, muitas vezes. Aos poucos, você verá, então, a realidade do objeto se perfilar diante de você, como que magicamente. Então, ali você, através de um processo mental, você transcendeu o meramente mental. Essa é uma certa passagem de nível, mas você precisa. É como, vamos dizer, o desenhista vai fazendo vários traços e de repente o que você vê ali não são traços, é o próprio objeto que está aparecendo ali. É uma espécie de um salto que você dá. A partir de um certo momento, a coisa deixa de ser traços num papel e adquire uma certa espacialidade, uma tridimensionalidade. É nisso que a nossa mente tem que chegar para você ter a certeza de que você está lidando com coisas reais. E isso só se obtém através da representação do objeto por meio de muitas linhas cruzadas, contraditórias. Vocês lembram aquele exercício aquele rapaz, o Newton, como é? Eu esqueci o nome, Newton, não sei do que. Ribeiro? Que ele estava lendo ali a metafísica de Aristóteles, então em cada linha ele começou a perceber um problema. Aí é que você está entendendo Aristóteles.
Porque esse problema está lá mesmo. Você está entendendo? Veja, não existe nenhum problema filosófico que possa ser resolvido com uma frase. Então isso quer dizer que cada sentença filosófica, ela em si mesma, ela está te botando um abacaxi na mão. E é perceber essa problematicidade, essa tensão interna, é que é entender o livro de filosofia. Às vezes, se você chegar a uma conclusão, você vai chegar muito adiante. Uma das vantagens que nós temos hoje em relação aos primeiros filósofos é que nós temos toda uma história da filosofia documentada. Então isso quer dizer que nós temos um status questiones mais elaborado. O que é o status questiones? É a coleção dos aspectos contraditórios que foram sendo percebidos ao longo do tempo. Mas, se nós não tiramos proveito deste legado, então não adianta absolutamente nada. Quer dizer, nós temos que aprender a examinar uma coisa por muitos aspectos e chegar a muitas conclusões contraditórias e deixar que essas contradições fiquem, por exemplo, nos pressionando por dentro até que o próprio objeto marque a sua presença. Isso é que interessa, e não ter razão. Agora, se você se acostuma a querer ter razão em toda discussão de pequenas coisas, você está danificando o seu cérebro. Está compreendendo? Então, você tem que pensar também, assim, como, vamos dizer, um grande esportista, um grande lutador, você não pode bater em qualquer um na rua, meu Deus do céu. Né? Você entende? Quer dizer, se você está armado, um lutador habilitado, em boxe, jiu-jitsu e tal, ele é uma arma ambulante, então ele não pode bater em qualquer pessoa. Isso quer dizer que se alguém xinga o sujeito, ele é o filho disso, tá? Ele tem que dizer sim senhor, sim senhor. Não porque seja covarde, mas porque ele tem consciência da sua superioridade. E nós temos que fazer exatamente a mesma coisa. Se vocês querem, mais tarde, lutar e vencer utilmente nas grandes questões públicas, abdiquem de ter razão nas questões particulares. Isso não tem importância. Esqueça. Perdoe sempre. Sempre, 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 sempre. Você vai ver o bem que isso vai lhe fazer. Eu não estou dando isso assim como nome de educação, mas como é que diz? Como um procedimento vitamínico. Tá entendendo? Isso libera uma força dentro de você. A segunda coisa que eu queria dar aqui, como amostra daquilo que eu estava falando no começo, eu queria que vocês ouvissem um pedacinho, não precisa ouvir inteiro, de um vídeo do YouTube, em que aparece o tenor Mário del Mônaco, para o meu gosto, o maior tenor dramático de todos os tempos, num concerto que ele deu na BBC. Então, quando ele anuncia as canções que ele vai cantar, ele faz isso com uma modéstia absolutamente exemplar. E quando ele começa a cantar, é uma demonstração de força avassaladora. Né? E uma coisa contrasta tanto com a outra. E você vê, olha que coisa bonita, a modéstia da pessoa comparada, vamos dizer, com o poder do artista. Né? Eu vi várias entrevistas do Mário del Mônaco, que ele é sempre assim, ele sempre fala baixinho, humilde, elogia os outros, nunca fala de si mesmo. Mas na hora que é para mostrar o que tem, ele mostra. E eu achei isso muito bonito e queria dar um
E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Curtam, comentem, quem não for inscrito ainda, se inscreva no canal e ajude a divulgar o conhecimento e com isso preservar a memória do professor Olavo de Carvalho. Muito obrigado a todos. Curtam, comentem, compartilhem. Vamos lá, pessoal. Valeu! E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, a gente ainda quer fazer o sorteio das 3 canecas do professor Olavo de Carvalho aqui no nosso canal. Mas para isso a gente tem que chegar a 120 mil inscritos no canal. Então compartilhe, comente, curta. Mande nosso canal para os seus amigos, parentes, para todo mundo se inscrever e a gente chegar a 120 mil inscritos. Apoie o nosso canal, quem tiver condições, para a gente continuar aí no YouTube, no Telegram e também no Instagram e Twitter. Sempre trazendo conhecimento e falando a verdade aí para todo o Brasil e para o mundo. Valeu, tamo junto. Fique com o vídeo. Forte abraço. Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscrevam no canal, comentem, curtam, compartilhem. Isso ajuda bastante nosso canal. Quem quiser ajudar a gente de outra forma, os links estão aí na descrição do vídeo. Temos Apoie-se, tem o apoio coletivo e também quem quiser ser membro ou participar da nossa vaquinha. Sigam nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. Então é isso aí, sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, fiquem com Deus.